no ensino superior. Por onde começar? Por onde iniciar? Então, de sorte, como na sessão passada, é importante citar aqui alguns Sim, autores, doutor Bonda, e neste caso... só um segundo. Queria informar Sim. aos colegas que nós já começamos a fazer a gravação. Só isso, porque depois na gravação fica tudo. Quem tem câmera aberta, se estava a esticar-se, vai aparecer depois na gravação. É só para ter essa atenção. Obrigado. Tá certo. Bom, tem aqui mais uma citação muito antiga, né, do século XIX, de Thomas Edison, que diz: boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra a planificação ou planejamento, né, na linguagem brasileira. Significa há várias oportunidades que se abrem, mas porque não estamos planificados, então não conseguimos fazer encontrar esse ponto de coincidência entre a oportunidade e a planificação. E depois, não planificar é planificar o fracasso, né? Esse é um provérbio, também é muito importante saber disso. Então, para a nossa sessão de hoje, nós vamos usar o método EduScrum. E, claro, chuva de ideias. EduScrum é um método usado para ensino online ou ensino à distância. É um método que se concentra nas atividades em pequenos grupos, e nós já fizemos esses pequenos grupos, já criamos esses pequenos grupos. Falta enquadrar aqueles que entraram no período entre 9 a 16 horas, mas o resto dos colegas já estão lá, e a partir desta sessão vamos iniciar as nossas atividades dentro deste método, dentro desta proposta metodológica. Bom, quais são os objetivos da nossa sessão? Hoje temos o objetivo geral, é compreender a aplicação. Como é que podemos aplicar a didática do ensino superior num contexto prático, no contexto prático. E objetivos específicos, queremos que no final desta sessão, cada um de nós possa obter domínio dos procedimentos estratégicos para elaboração de planos analíticos. Ou seja, cada um de nós, no final dessa sessão, deve ter 80% de como deve se elaborar um plano analítico. E, portanto, elaborar o plano analítico com base na metodologia do Scrum, que será a metodologia baseada em grupos de estudo. E esses grupos devem ter um líder, é claro. E neste caso, nós não vamos indicar líderes vão sair em função do trabalho que estarão a desenvolver. Qual é o nosso introito? Ou seja, o nosso preâmbulo, a nossa introdução. Primeiro, temos que saber que o docente é um agente curricular. O que é isso de ser um agente curricular? O currículo é preconizado como uma filosofia, né? Aquilo que se pretende formar, como deverá se formar, quando é que deverá se formar. Só que no contexto de operacionalização do currículo, quem o faz é o docente. Por isso afirmamos que docente é um agente curricular, porque sem ele, ainda que o currículo esteja escrito, não é possível operacionalizar. É o docente que operacionaliza as filosofias de educação. Neste caso, estamos a falar da educação terciária, ou seja, a educação no ensino superior.
Portanto, quem operacionaliza, a partir do momento que ele produz o plano analítico, ele está se constituir de agente curricular. Podem existir outros agentes curriculares, como aqueles que concebem o próprio currículo. Também são agentes curriculares. Mas agente curricular que operacionaliza o currículo é o docente. E ele operacionaliza o currículo através do plano analítico. E o plano analítico agora é um instrumento de compromisso profissional que liga o docente e a instituição superior, fora de outros procedimentos burocráticos de caráter administrativo, de forma concreta. O nexo, a relação, o contrato entre uma instituição de ensino superior e o docente está baseado, está fundamentado no plano analítico, porque é o plano analítico que vai trazer o perfil de tipo de estudante que se pretende naquela instituição e, no fundo, estaremos a responder os objetivos macros do currículo daquela instituição de ensino superior. Então, é importante saber qual é o primeiro passo a tomar. Qual é o primeiro passo a tomar neste sentido? Então, o primeiro passo, caros colegas, que nós devemos tomar é a exploração do calendário acadêmico. Para nós elaborar um bom plano analítico, nós precisamos deste instrumento, que é o calendário acadêmico daquela instituição. Boas instituições ou instituições com uma boa planificação, o calendário acadêmico já deve estar disponível nos meses se inicia lá para março, se as aulas iniciam em março, em fevereiro, né? O calendário acadêmico já deve estar disponível em outubro, em novembro. Já deve estar disponível esse calendário acadêmico. E também, se há uma boa planificação dessa instituição, então os docentes vão de férias sabendo quais são as cadeiras, as disciplinas que vão lecionar. Por quê? Porque logo que terminam as férias, inicia a preparação. E quando inicia a preparação, deve haver mobilização do material bibliográfico, porque este docente agora vai precisar fazer harmonia, vai precisar fazer essa sincronia entre o calendário acadêmico que vai ser usado naquele ano e o material bibliográfico que vai preparar para administrar aquela cadeira, para facilitar aquela cadeira. Ora, por que nós vamos precisar do calendário acadêmico? Nós vamos precisar do calendário acadêmico para saber como é que está programado aquele semestre, como é que está programado aquele ano. Então, se nós excluímos da nossa planificação, se na mesa, quando estamos na mesa, não contamos com o calendário acadêmico para planificar as nossas aulas, então ficamos perdidos. É nesse contexto em que está planificado uma reflexão no conjunto, na instituição, e há um docente que está a dizer, não, a minha turma não é necessário que esteja envolvido nessas atividades. Eu preciso, a minha turma, na turma, porque tenho uma aula a dar. Não vi o calendário acadêmico. Talvez porque a instituição, dentro do calendário acadêmico, naquela semana que pretende lecionar, programou uma excursão. E não é uma excursão tão longe, é para aí foram para o Mercado Central fazer uma palestra sobre a Covid. São estudantes que foram
que a instituição procurou planificar, e naquela semana esses estudantes devem estar a fazer uma atividade social que faz parte da formação. Nós estávamos a dizer que nós temos que formar um homem do amanhã autônomo, com capacidade de refletir, de intervir, não é, em situações sociais, econômicas, políticas, científicas e culturais, até religiosas. Então, talvez é uma palestra que deve estar a ser feita naquela semana. Mas porque o docente não colocou o calendário acadêmico na mesa durante a sua planificação, então ele fica ultrapassado dessas atividades e até admira. Afinal, há esse evento. Afinal, isso existe. Por quê? Porque planificou, fez um plano que não está relacionado ao calendário acadêmico da instituição. E um outro problema que está relacionado a isso é aquela importação de planos que eu estava a dizer. Se importa um plano brasileiro, se importa um plano do antigo docente e não faz as devidas retificações porque não tem tempo, então cai neste problema. É quando a instituição está a caminhar para a direita e este docente, com um grupo de alunos que fazem parte da instituição, estão a caminhar para a esquerda. Então, é importante que haja este calendário acadêmico. Docente, facilitador. Então, para essa universidade do futuro, teremos um calendário acadêmico? Mais ou menos. Mais ou menos. Muito certo. Depois, é necessário, dentro do primeiro passo, entrar em contato com os pares. Deve haver um diálogo entre os pares. O que é isso de diálogo entre os pares? O que é isso de diálogo entre os pares? Diálogo entre os pares é uma conversa científica entre docentes que lecionam a mesma cadeira. Pode até não estar na mesma cidade. Vou pedir à colega que está aí com o microfone aberto para ficar silenciado. Diálogo entre os pares. Muito obrigado. Então, diálogo com os pares. É necessário que haja esse diálogo. E talvez podem ser seus colegas fizeram o mesmo curso. Doutor Bonda, deixamos de ouvir. Desligou o micro. Ah, tá certo. Agora sim. Sim, agora está bem. E o César? Sim, eu estava a falar de O diálogo. colega... Sim, eu estava a falar de diálogo com os pares. Significa que deve haver... Desculpa, professor. Sim. Desculpa, doutor. Sim. Eu queria pedir aos colegas que estão com vídeos abertos para poderem fechar os vídeos, porque estão interferindo nas comunicações. A informação acaba chegando meio quebrada. Obrigado. Muito obrigado. Eu penso que os colegas já ouviram. Colegas, pedimos para desligarem os vídeos, por favor. Então, dando continuidade, nós precisamos estabelecer esse diálogo com os pares. É por isso mesmo que, estrategicamente, procuramos formar grupos de trabalho em função da escolha individual da disciplina. Assim, nós concebemos que está um grupo de participantes, né, com o mesmo ideal. Ali partilham, então, o saber para ter um bom plano analítico. Isso não leva uma semana, nem duas. Talvez é diálogo Arrumar bem essas coisas. Desligar o micro-ondas. De um dia e meio. Então, tenho aí os assessores, doutor Martinho,
Dr. Danilo, podem silenciar quando um micro eventualmente esteja aberto. E, por fim, nós precisamos estabelecer comunicação com os especialistas da área. Existem muitos docentes especialistas fora de Moçambique, dentro de Moçambique, que estão com vontade de partilhar conhecimento. Só precisam de receber um e-mail sobre aquela área e uma informação preambular. Eu sou docente desta cadeira, gostaria de saber de se pode me ajudar com material bibliográfico, se pode me ajudar a saber, a me dar linhas mestras, como operacionalizar esta cadeira. Então, este docente está em Portugal, está na Suíça, está na Espanha, está no Brasil. Ele acha-se comovido com isso, é claro, por não ser todos, mas a maioria estão disponíveis para partilhar o conhecimento científico. E ali ele vai partilhar algum saber que talvez não estava ao nosso alcance. E se partilhar aquilo que estava ao nosso alcance, então ele acaba de nos mostrar aqui que acaba de nos dar segurança que mais uma pessoa concordou comigo. Então, este é o primeiro passo que nós devemos tomar quando pensamos em elaborar um plano analítico. Podem ficar alguns aspectos de fora, mas esses são fundamentais. E podem existir outros, mas esses são basilares, são fundamentais. Muito bem. Por causa disso agora, porque cada um que está aqui na sessão vai fazer um plano analítico dentro do seu grupo, ou seja, um grupo vai produzir um plano analítico, então a Universidade Africana do Futuro apresenta este calendário acadêmico, que tem período de aulas, semestre único, de 20 de janeiro a 2 de abril de 2023. Este é o período de aulas que a Universidade Africana do Futuro, onde o participante é docente, né, vai lecionar neste período. Semanas de avaliação sumativa, deveria ser sumativa, desculpa, né? Será na segunda semana de fevereiro e segunda semana de março. Essas são as semanas que estão dentro deste calendário acadêmico. Semana de avaliação sumativa. Se estamos a dizer semana de avaliação sumativa, é porque ao longo de todo o processo existem lá avaliações de acompanhamento, aquelas que em didática chamamos de avaliação formativa e também avaliação formativa alternativa. Então, essas avaliações ocorrem durante todo o semestre, todas as aulas. Esta avaliação é a avaliação sumativa ou avaliação de desempenho. E neste calendário acadêmico da Universidade Africana do Futuro, programou-se palestras sobre o bem-estar em espaços públicos. E isso vai acontecer no dia 3 de março de 2023. Ao programarem as vossas aulas, é necessário ter em conta esta palestra sobre o bem-estar, que vai de acordo com o curso em que cada docente está contratado para lecionar. E depois existe uma excursão, há uma atividade de excursão. A excursão a locais comunitários com problemas naturais, econômicos e culturais que carecem de intervenção científica. Então, isso vai acontecer na terceira semana de março. Significa, na vossa planificação, deverão ter em conta que há uma excursão dos estudantes, né, neste curso de bem-estar. É claro que não podem ser em todos os cursos, mas nós estamos só no curso de licenciatura em bem-estar. Então, neste curso de licenciatura em bem-estar, haverá uma excursão, né, a locais comunitários com problemas naturais, com problemas econômicos e com problemas culturais, que carecem de intervenção científica. Isso vai acontecer na terceira semana de março. Portanto, ao planificar, devem ter em conta esta excursão. Então,
Daqui passamos para as 7 questões que o plano analítico deverá responder. Aqui é chave porque ao responder essas 7 questões, então teremos um plano analítico que, na minha proposta, será um plano analítico de qualidade. Primeira questão: quando vou lecionar? Quando vou lecionar? É importante planificar bem o tempo que é disposto. Significa racionalizar bem o tempo que é disposto. Porque se o tempo não for bem racionalizado, acontece o que estamos a verificar com este colega aqui, em que as atividades ficaram acumuladas. E para começar, nós deparamos com o exaustão. Ou é um docente que todo momento está a correr atrás de situações, nunca está livre, nunca está à vontade. Até termina o semestre, ele correndo. Esse correr não significa só um correr do ponto de vista físico, mas estamos a dizer o ponto de vista de estar atrasado em algumas matérias, não é? Estar atrasado em algumas avaliações, estar atrasado em termos de exame, né? E outras situações que estão em volta dessa pressa, desse correr, de estar atrasado. Ou de estar exausto, de estar limitado e parar no tempo. Não saber o que fazer. Na verdade, quando vou lecionar, deve ser bem planificado, porque há uma doença que anda na sociedade e que está a afetar a camada docente, que nem deveria afetar a camada docente. A forma como um docente de ensino superior, da educação terciária, usa o tempo, não deve ser como um outro profissional simples ou um cidadão comum usa o tempo. Há uma grande diferença aqui. O docente deve ser muito responsável quanto ao tempo. E por não haver essa diferença, há uma semente que germina no docente. E essa semente chama-se depois. Depois vou fazer. Depois vou planificar. Depois vou avaliar. Depois é de ir à reunião. Depois, daqui a pouco, estarei lá. Então, aquele depois, aquela semente germina. E quando germina, dá frutos. E quando dá frutos, já são muitos depois. E esses muitos depois já não conseguimos resolver. E a cadeira acaba sem a essência que deveria transmitir. Portanto, essa é a primeira questão que nós devemos colocar. E o tempo, no plano analítico, pode entrar em semanas, em função das unidades que vocês vão estabelecer, pode entrar em dias, né, em função dos dias que vocês, se colocarem dias é mais específico, como está aqui, né? Como está aqui. Aqui estamos a mostrar que existem dias fixos para uma determinada atividade ser realizada dentro do calendário acadêmico. Então, é importante nós abandonarmos a semente depois, porque estaremos a lançar e ela vai germinar, vai gerar frutos, e esses frutos conduzem ao fracasso. Segunda questão. O que vou ensinar que seja necessário aprender? Ou seja, conforme o plano temático que recebi, conforme o currículo da instituição, o que me cabe ensinar que seja necessário que os alunos aprendam? Desculpa, professor Bonda. Sim. Professor Bonda, desculpa. Eu levantei a mão, eu não sei se é permitido assim, que o professor, assim que termina a sua abordagem em relação ao assunto, se houver uma dúvida pontual, se pode colocar? Ou temos que esperar no final? Pode ser. Posso, ok.
Muito bom, muito obrigado. Professora, em relação ainda à primeira questão, quando falava sobre as 7 questões que têm a ver com o plano analítico, referindo-se do quando vou lecionar. Bem, a questão da calendarização, na verdade, é muito importante, mas eu, sobretudo como professor, há uma outra coisa que tenho notado. Sim. Eu posso programar muito bem como professor, obedecendo aquilo que é o calendário acadêmico. Sim. Mas há uma coisa, nós estamos numa sociedade em que temos muitos dias mundiais, temos muitos feriados, temos muita tolerância de ponto, não é? E tudo isto acaba, muitas das vezes, não é? Pela experiência, comprometendo aquilo que tem sido a programação do próprio professor, não é? Eu acho que também este é um ponto que pode-se incluir na questão da calendarização, tanto é que agora discute-se muito sobre a possibilidade das instituições de ensino superior não estarem tanto ligadas a estas questões políticas que acabam comprometendo aquilo que é a prossecução do calendário acadêmico. Então, é isto que eu queria me referir em relação a esta questão da calendarização. Uau, muito obrigado por essa contribuição pontual e talvez lá no final iria deixar essa colocação e agradeço por essa rica contribuição. E eu já vou dar uma frase em volta da contribuição que deixou, que apesar do plano ser elaborado, com a situação que o nosso colega acabou de mostrar, temos que saber que o nosso plano analítico é flexível. Ele vai ser flexível em função da situação institucional, governamental ou internacional. Temos sempre que colocar isso em mente. Mas que é importante planificar, é importante. Muito obrigado pela contribuição. Então, o que vou ensinar que seja necessário aprender? É importante não passar de forma dogmática ou, digamos, de forma mecânica aquilo que está planificado, ponto final, vou pôr exatamente como está. Afinal, nós somos docentes. Então, precisamos trabalhar o conteúdo de tal forma que este conteúdo nos facilite ensinar e, ao ensinar, o estudante tenha motivação para aprender e sinta a necessidade, a importância disso. Vamos discutir um pouco disso quando estivermos a falar lá da aula, da sessão, de uma aula, né? Como deve ser planificada e o que deve ser dito. Porque já participei em alguns fóruns e eu não preciso apresentar o objetivo da aula. O aluno vai saber na medida em que, ou o estudante vai saber na medida em que a aula vai decorrer. No início, não preciso apresentar o objetivo. Havemos de falar disso. Mas é necessário saber que, depois do tempo, o que vou ensinar nesse tempo que está estabelecido? O que vou facilitar? O que eu vou mediar nesse tempo que está estabelecido? E como distribuir o que vou ensinar nesse tempo que está distribuído. Então, é muito importante tomar em conta esta pergunta número 2. A pergunta número 2 significa que estamos a falar de conteúdos que serão lecionados durante o curso. E é importante também saber que serão vocês, os colegas, os participantes, vão elaborar conteúdos em função daquele tempo. São 2 meses apenas, portanto, não precisa ser um plano de 10 páginas, de 9 páginas, de 8 páginas. Precisa ser um plano claro, sintético, perceptível e que siga essas orientações que nós estamos a trazer aqui. Então, não menos importante é qual é o propósito do que vou ensinar. Ora, se nós como docentes, não conhecemos
o propósito. Então, se temos o docente a caminhar pelo eixo central, né, e os estudantes não conhecem exatamente o propósito, porque nem está espelhado no plano analítico, então vão sair dessa estrada, vão sair e não vamos chegar no mesmo destino. Enquanto o docente avança, esses estudantes eles vão tomar outras direções. Então, no plano analítico, existem alguns que abrem espaço dentro da própria grelha para anexar lá para constar os objetivos. E os outros não, os outros colocam logo, depois das competências, colocam os objetivos gerais a serem atingidos. Então, esses objetivos, né, respondem esta pergunta: qual é o propósito do que vou ensinar? Então, é importante espelhar isso. Se nós espelharmos isso, então teremos mais ou menos esta situação em que caminhamos juntos. Até o docente pode estar atrás e vai dando a direção e vamos na direção igual, na direção certa, conforme nós estamos a ilustrar nesta figura, conforme nós estamos a apresentar nesta situação. E ao falar de propósito, de metas, estamos a falar de metas, ou seja, estamos muito aproximados a metas. Então, temos que refletir sobre o TRAMS. O que é TRAMS? É que os objetivos devem ser específicos, principalmente quando vão para os planos de aula ou das sessões. Deve ser mensurável. Essa meta, esse propósito deve ser mensurável. Deve se atingir. Essa meta deve se atingir. Portanto, ao caminhar, nós devemos atingir essa meta. Deve ser realística, portanto, aplicável. E deve ser temporizado. Portanto, do dia X, do dia 20 de janeiro, até dia 3 de abril, nós estamos a terminar com a nossa planificação. Aquilo que foi planificado significa que esta meta está temporizada. Aliás, quando nós entramos nessa estrada, nós estamos a ver que há um sentido de tradução que nos mostra que há um ponto de origem e há um ponto de chegada onde você vai. Há um ponto de chegada onde vai. Há um destino. Se eu saio de Maputo para Inhambane, tem um propósito aqui. E se eu não chegar a Inhambane, então não alcancei a meta, não cheguei ao propósito. Logo, tenho que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. E uma outra questão é como vou ensinar. Os nossos planos analíticos devem ter essa componente. Como vou ensinar? Significa, nós temos o conteúdo aqui. Precisamos seguir uma determinada metodologia, uma técnica, algum procedimento para mediar aquele conteúdo, para mediar aquele assunto, de tal forma que chegamos a ter o produto final desejado. Então, o como vou ensinar ilustra a metodologia que nós devemos apresentar. E falando de metodologia, no final da sessão, eu vou apresentar um índice, é o índice que eu tenho mesmo, né? Poderia apresentar o manual todo, mas por enquanto vou apresentar o índice do livro de didática de ensino superior de Nerice, que tem a metodologia proposta para o ensino superior. E nós, através de várias pesquisas nos manuais, na internet, vamos procurar buscar a informação sobre cada metodologia que ele apresenta. E dá naquela proposta que ele... E não são únicos métodos, atenção, não são únicos métodos. Existem vários, mas aquela é uma proposta interessante que Nerice apresenta. E eu vou já partilhar no grupo. Vamos para
as 3 questões últimas. Da forma como vou ensinar, algumas vezes haverá uma atividade de pesquisa. Significa, se estamos no ensino superior e o ensino superior está ligado a ensino, pesquisa e extensão, então, dentro da sala de aula, do princípio ao fim, não há uma forma, não há um gesto, não há uma atividade relacionada à pesquisa naquela cadeira, naquela disciplina. Então, essa disciplina está fora do foco institucional. Na verdade, é um ensino secundário que está introduzido no ensino terciário, movido pelo docente. Significa, é uma aula do ensino ou primário ou secundário, que está sendo forçado no ensino superior. Porque ao lecionarmos, dentro das nossas atividades, deve haver 1, 2 ou 3 atividades que estão relacionadas à pesquisa. Na verdade, se for no primeiro ano, nós, no segundo ou no terceiro ano, nós, então, estamos a trazer aqui a questão da iniciação à pesquisa científica. Estamos a operacionalizar aquilo que ele foi ensinado em MIC. E quando nós não operacionalizamos isso, esse estudante esquece. E há de querer lembrar só no 4º ano. É quando ele começa a comprar monografias. Ou até pede que o próprio docente faça a monografia e ele lhe retribui através de dinheiro e corrupção. Iniciou e a qualidade diminuiu, conforme estávamos a falar no módulo de psicopedagogia. Então, é importante que, dentro da nossa planificação analítica ou do plano analítico, haja uma imagem sobre o foco na pesquisa. E isso caracteriza o ensino superior. A 6ª questão, que o plano analítico que vamos produzir nos grupos deve responder. Onde vou encontrar e onde vão encontrar aquilo que vou ensinar? É necessário que esteja claro onde os estudantes vão encontrar. E é frequente nas nossas instituições de ensino superior ver situações como vão pesquisar, só vão pesquisar. Mas aonde? Em que site? Em que link? Em que blog? Em que biblioteca? Eu perguntava a meus estudantes aqui, vocês sabem quantas bibliotecas existem só na nossa cidade? Sabem quantas bibliotecas existem na nossa província? Então, se eu não visito essa biblioteca, logo não tem como eu mandar estudante para lá, porque eu nem sei que livro está lá. Então, é necessário, né, passear nas bibliotecas. Talvez isso é que caracteriza o cunho acadêmico de um docente do ensino superior. Temos perdido esse cunho, porque o tempo que devemos estar na biblioteca, ocupamos todo ele com tempo de recreação e diversão. O docente do ensino superior, bem planificado, como eu estava a dizer lá no princípio, deve ter esse tempo de diversão, mas não deve descurar do tempo da biblioteca. É na biblioteca onde ele vai dizer assim, caros estudantes, vão na biblioteca X, vão encontrar um livro com referência X, e lá aparece na unidade 1 e 2 aquilo que nós pretendemos tratar. Entre na biblioteca eletrônica, no livro X, vão encontrar aquilo que nós pretendemos tratar. E assim, a informação não fica oculta. Assim, ajudamos o estudante a desenvolver a capacidade de leitura, a capacidade de interpretação, a capacidade de argumentação, o gosto pela leitura e tudo isso. Até uma das atividades avaliativas pode ser a leitura de um livro. Então, muitas das vezes, ignoramos a biblioteca, porque nós estamos dotados de conhecimento. Então, ignorar
a biblioteca aos estudantes, não fornecer elementos é o mesmo que atrofiar o processo de ensino e aprendizagem no ensino superior. É o mesmo que atrofiar a autonomia do estudante. Então, nós precisamos fazer esse plano analítico explicitando. Até existem planos analíticos que mostram referências por unidades temáticas. Nesta unidade, onde vão encontrar? Na unidade 2, onde é que vão encontrar o material? Na unidade 3 e assim sucessivamente. Ou os principais livros que são recomendados para aquela sessão. E a última pergunta é: como vou saber que, a partir do ensino dado, houve aprendizagem? Aqui, praticamente, estamos no contexto da avaliação que acontece antes, durante e no fim. E vem um professor muito forte que vai falar sobre a avaliação no módulo a seguir ou depois do outro. Mas há um dos módulos que vem a seguir, já bem próximo, que fala sobre a avaliação. Como elaborar um teste, como elaborar um exame, como elaborar... Então, é necessário aprender isso para saber efetivamente como avaliar. Como usar as taxonomias de Bloom para fazer a ligação entre os objetivos das sessões, o objetivo da unidade e os objetivos daquela avaliação. Ou seja, como elaborar aquela avaliação em função dos objetivos previamente definidos. Merci. Obrigado. E muito obrigado. Vamos passar neste momento para reações, para dúvidas, em função do plano analítico que teremos que elaborar. Alô, doutor? Sim, sim. Sim, quando o doutor estava aqui a falar aqui Domingos Farnella, queria saber por que o doutor disse um ponto não muito importante quando falou sobre qual é o propósito do que vou ensinar, que é exatamente o ponto 3. E por fim, eu, na verdade, fiquei um pouco atrás no ponto 6, sobre a explicação que o doutor estava a dar em relação a onde eu vou encontrar e onde eu vou encontrar aquilo que vou ensinar. Gostaria de um pouco de esclarecimento nesses dois aspectos. Obrigado. Obrigado. Mais? Sim, Mwalimu. Obrigado. Bom, né? Sim, sim. Parabéns pela explanação. Uma explanação muito interessante e que, na verdade, nem quanto que é a profissão docente. Desculpe, não estou de ouvir muito bem. Agora consegue ouvir? Agora sim. Exato. Parabenização a sua claramente explanação em relação a esta temática. Um doutor me interessou muito aprender. Mas não está a perceber bem. Desculpa, muitos povos. Voltei de Não novo a estamos não a de ouvir perceber. muito bem. Voltei de novo a não de ouvir muito bem. E agora você... Alô? Ainda há problema, colega. Eu ia sugerir ao colega para poder sair e voltar. Peço para escrever. Sim, peço para Ou fazer sair. mensagem. Certo, Sim, peço para fazer mensagem enquanto cria-se as condições para poder intervir.
Acabou, Sim, Shima. Oi, doutor Pedro, sim, boa noite, doutor. boa noite. Também primeiro é de parabenizar o doutor de forma didática, como está a explicar os conteúdos. De fato, é o que esperávamos e está de parabéns. Agora, a minha inquietação aqui, e que tenho enfrentado muitas das vezes na instituição na qual eu estou inserido, se calhar é a alocação tardia das disciplinas nas quais, as quais eu tenho que lecionar, se calhar, ao princípio de cada semestre, e que isso, se calhar, em algum momento pode trazer esses problemas que o doutor aqui trouxe. Espero que o meu coordenador esteja presente na sessão também, de modo a tentar corrigir essas anomalias que temos enfrentado, porque isso acaba comprometendo, de fato, as atividades e que se isso traz a parte negativa, em algum momento, até ao final do semestre, por um cumprimento de algumas a alucinação de alguns conteúdos, na medida em que o tempo, quando é mais apertado, até eu posso até elaborar o plano analítico, mas que já não vai, de fato, cumprir com o calendário de licenciamento, porque o calendário na instituição no qual eu estou inserido, entrega-se o calendário um pouco mais tarde. Então, foi muito bom eu saber que, se calhar, isso é uma... Eu percebia isso, mas como não tinha como reclamar, eu reclamava efetivamente com o coordenador, mas era difícil, né? Se calhar ele também tinha os seus argumentos, mas espero que ele esteja aqui presente também, porque está na formação. E muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Gizai, razão? Gizai? Sim, boa noite. Boa noite. Depois desse Gizai, Boa fala noite. a colega Ananias Coana, depois dele fala João Daniel, e depois de João Daniel, vamos para João Mucheve Faz. Sim? Bom, quero agradecer aqui a explanação que o doutor estava a fazer. Consegui entender e perceber algumas coisas, e eu acho que vai me ajudar muito a mudar alguma abordagem mesmo que eu já vinha fazendo nas minhas aulas. Só que a minha questão está mesmo relacionada com os grupos de trabalho, e os grupos das disciplinas que nós escolhemos. Como localizar os outros integrantes do grupo? Essa aqui é a minha questão. Muito obrigado pela questão. Será esclarecida. Vamos para a colega Ananias Coana. Boa noite. Também associo aos colegas que parabenizam o doutor pela sua explicação. A minha questão tem a ver com o primeiro ponto e o último. Quando vou lecionar, e o último que diz como vou saber se houve aprendizado. Normalmente, nós recebemos o calendário, tanto no meu caso em particular, recebo o calendário, mas já está determinado em que semana será a avaliação. Quando é que vai ser a semana das avaliações? Portanto, o calendário já determina quando é que iniciam as aulas, a semana da avaliação, o primeiro teste, o segundo teste, por aí. Muitas das vezes, esta semana não coincide com aquilo que eu posso, portanto, o que eu vou lecionar e como saber se houve aprendizado. Portanto, em termos de avaliação, devido à própria dinâmica das matérias que eu estou a lecionar. A minha questão é como conciliar, portanto, para não estar fora do período em que a faculdade determinou que deve haver a avaliação, tendo em conta que o meu programa, por exemplo, o plano analítico, nas matérias que eu vou dar, se calhar, a semana em que tem que haver avaliação, eu ainda estou no meio
das matérias que ainda não cheguei ao ponto de eu chegar já à última parte, de eu poder procurar saber se o que eu ensinei efetivamente portanto, foi entendido, tanto na parte da avaliação. Não sei se o doutor percebeu a minha questão. Percebi. Obrigado. Eu agradeço pela sua intervenção. João Daniel. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. A minha questão iria cingir no ponto número 3, quando falou de metas. Não consegui perceber com maior precisão o aspecto que tem a ver com metas. Suponhamos nós que durante a realização de uma aula, ou um plano, apresentado lá o plano temático, ou analítico, de um curso ou de qualquer formação, tem havido aquela situação de o professor, durante as aulas, perceber que os meus estudantes não captaram aquela lição, aquela aula. Mas, em contrapartida, como dizia o colega que me antecedeu, existe aquela semana planeada para as avaliações. Sucede, porém, que em algum momento podes alterar a avaliação e realizar num outro período, mas vais ver que durante o ano tinhas planeado para dar 6 ou 8 temas. Mas até o final do curso, ou final da formação, os seus estudantes apenas conseguiram captar 3 temas. Então, eu queria tentar perceber qual é o método mais eficaz, se é atingir a meta, aquilo que foi planeado, ou conseguir transmitir o conhecimento para os estudantes. Porque eu tenho verificado isso, tanto para mim como também para meus colegas, que acho que há uma luta desenfreada para ministrar as aulas, para cumprir o plano. Muitas vezes entramos em discussão, eu costumo dizer que não, eu acho que o mais importante, para mim eu prefiro dar 2 temas durante o ano e eles saírem com aqueles temas já dominados, do que dar 8 ou 9 temas e sem nenhum domínio. Então, queria ouvir aqui do professor qual seria a sua percepção. E outro ponto tem a ver com o ponto número 7, e penso que o colega também que me antecedeu falou sobre isso, não vou repisar. Obrigado. Queria tentar ter mais subsídio. Muito obrigado pela sua participação e rica participação. Sim, doutor Faif. Muito boa noite. Boa noite. E agradecer também pela permissão e por ter me dado essa oportunidade de poder colocar a minha questão. É assim, primeiramente eu quero a minha questão já está ultrapassada. Os colegas que me antecederam, portanto, falaram aquilo que eu queria, seria a minha colocação. Mas, sobretudo, eu queria procurar entender melhor na questão de conciliar aquilo que está planificado ou consta do plano analítico e o que estou lecionando. Imaginemos que, portanto, em relação ao plano analítico, eu percebo que aquilo que eu acabei lecionando, os alunos não compreenderam devidamente. Eu decido, portanto, repetir a aula. Então, ficarei, logicamente, atrasado em relação ao plano analítico, mas essa repetição tem por objetivo fazer-lhes entender para que compreendam a aula e adquiram um certo aprendizado. Então, a minha questão é ou não aconselhável proceder-se desta maneira? Muito obrigado. Está certo. Agora vamos para intervenções de Mário João Agostinho, depois Isaac Paco, Domingos Mirassi, Domingos Caetano e depois Tânia Elina. Boa noite, colegas e professor. Agradecer pela sábia explanação e, na verdade, estamos a aprender. Devia ser. Tenho uma questão ligada ao número 4. Como vou ensinar? Supomos que a cadeira a lecionar os conteúdos estão ligados a atividades práticas
não é? Vamos supor que estamos com uma unidade temática, por exemplo, a disciplina de informática, e precisa entrar lá nas máquinas para exercitar. E na instituição, por exemplo, não há condições para os estudantes terem as aulas práticas porque não há equipamento informático. Gostaria de saber qual seria o meu termo, tendo em conta as metodologias ou procedimentos, com vista a reter alguma coisa na parte dos estudantes. Tendo em conta que a instituição não tem material didático para o efeito, mas o objetivo é trazer algum conhecimento para ele exercitar ou dominar também a prática do uso, por exemplo, de uma planilha de Excel ou qualquer coisa. Qual seria mais ou menos o meu termo a adotar para ajudar os estudantes, mesmo sem o material didático presente na instituição? Obrigado. Muito obrigado. Vamos ser breves, os que estão por vir e intervir. E gostaria, no final, de deixar o espaço para a doutora Zicai, aqueles 10 minutos, e não extrapolarmos o tempo que nós definimos. Mas agradeço bastante por essa intervenção. Vamos a seguir a outra. Concretamente, o colega Domingos Miraz. Muito obrigado. Boa noite a todos os participantes e eu também ao formador. A minha questão está relacionada com o número 3. Qual é o propósito do que vou ensinar? Tanto falando de uma instituição do ensino superior real, em que os docentes recebem o plano temático, com base nele, e tanto elaboram o plano analítico. Se os docentes constatarem que há uma matéria que consta do plano, tanto temático, que não se ajusta à disciplina, né? Mesmo discutindo com os pares, chegam ao consenso que, de facto, esta matéria que consta do plano temático não consta, portanto, não se ajusta à disciplina. Há a possibilidade dos docentes proporem a alteração à instituição, neste caso, ou tem que se dar tal como está o plano temático? Ok. Não sei se ficou a questão. Ficou, muito obrigado. Ok, obrigado. A seguir, Domingos Caetano. Boa noite, doutor. Boa noite, caros colegas. Boa noite. A minha questão está relacionada a primeiro ponto do cheque apresentado pelo formador. É sabido que, muitas das vezes, nós, os docentes, quando recebemos os planos temáticos para elaborar os dispositivos analíticos, tem havido problemas que partem, salvo a expressão, da própria instituição de ensino. Porque a instituição de ensino dá o plano temático muitas das vezes de forma atrasada e o professor é obrigado nesta altura a correr também, como vem no primeiro ponto que o formador aqui abordou, a correr por elaborar os planos temáticos e os respectivos conteúdos. Ora, vejamos, parece aqui haver muito interesse só em algumas situações, não no geral, em adquirir as contribuições dos estudantes que pagam as mensalidades e, no fim, já não se verifica a aprendizagem como tal. Hoje, com esta formação, eu vejo que, de certeza, há necessidade de ter esta formação de didática do ensino superior e as outras formações que já antecederam, visto que eu já como um docente conheço que a didática do ensino superior, ao ser atribuído um plano temático de forma atrasada, sou capaz de dizer não. Nós temos que mudar as mentalidades de modo que estaremos perante a uma formação de um quadro que vai servir a este país. Não só observar
pelos valores monetários que nós vamos ganhar. Não vou alongar, porque muitos colegas já falaram muito e muito bem sobre este plano. Muito obrigado. Obrigado, doutor Domingos Caetano. Antes desse número reduzir muito, agora ficaram 106, na altura eram 122. Eu gostaria de dizer que doutor Zicai vai passar aqui algumas orientações. E depois, os que estão a sair vão começar a ligar. Eu não sei como fazer isso, não sei como fazer aquilo, e ficam atrasados nas tarefas. Isso pode ter a ver também com a didática do ensino superior. Então, os que vão sair logo a seguir, gostaria que já saíssem com essa informação, sabendo que, a partir do momento que saímos, a responsabilidade passa a ser nossa. Muito obrigado. Vamos a seguir para a colega Tânia e depois Ângelo Júnior. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É correto. Eu não consigo perceber bem. Talvez seja por causa do volume. Aumentar o volume do dispositivo. Doutor? Sim, agora sim. Melhorou. Vou perguntar. É correto estar adiantado em relação ao plano, mesmo sabendo que os objetivos são atingidos. O plano é analítico, contudo, na hora de ser possível. Vamos a ter dificuldade de ouvir. Não, estou com problemas de ouvir mesmo. De ouvir. Talvez se escrever. Outro ponto que eu queria dizer é que, de fato, estamos a apresentar situações ou questões relacionadas às nossas instituições reais. Isso é muito bom. Mas não devemos esquecer que temos um plano analítico para elaborar em grupo. Então, a colega Tânia, vou pedir para passar essa mensagem, a sua questão. Talvez podemos ajudar. Está bem, assim farei, doutor. Muito obrigada. Agora está melhor, pode falar. Vou falar. Amém. Eu queria saber se é errado estar adiantado em relação ao plano analítico. Não é? Eu elaborei o plano analítico, contudo, na hora de execução desse plano, eu consigo ser flexível, não é? A lecionar os conteúdos, a fazer os conteúdos em tempo programado. Queria saber se é fazer isso, é permissível, ou tem que mesmo aquelas datas, tempo determinado. Muito obrigada. Obrigado. Vamos os dois últimos intervenientes, Ângelo e Euletério. Boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho uma pequena questão, mas antes, parabenizar o professor, né, pela forma auspiciosa, né, como tem dirigido, né, essa parte, né, da didática. É o seguinte, vamos supor que a instituição antecipa a calendarização e depois concede o plano temático e eu também elaboro o plano analítico antecipadamente. Mas, entretanto, há uma fraca assiduidade dos estudantes. E depois isto vai interferir naquilo que é o alcance dos objetivos preconizados pelo plano analítico, né? Naquilo que são os conteúdos. Eu gostaria de saber como é que posso contornar esta situação, visto que aqui, quer dizer, em termos de planificação da instituição e minha como docente, está tudo nos conformes,
mas há uma fraca assiduidade dos alunos. Como exemplificando, vamos por aula, por exemplo, temos uma participação de, por exemplo, 20% dos alunos em termos de assiduidade, em média, de todas as aulas planificadas, pode influenciar naquilo que são os objetivos preconizados pelos conteúdos que eu vou dar, né? No final do ano, ou então no final do ano letivo, ou então no final do semestre. Então, como contornar esta situação? Obrigado. Tá certo. Último interveniente. Último, não, faltam dois. Eleutério? Não, Amarilis e Dércio. Amarilis, Dércio, Hermenegildo. Boa noite. Boa noite. Pode falar, Eleutério? Sim. Como disse Eleutério Macanza, parabenizar o doutor pela apresentação. Está a servir para aprender muito, até para questionar os meus procedimentos passados, né? Quanto à própria planificação. Está a valer a pena. Então, o que eu, na verdade, nem é dúvida, talvez um comentário sobre as questões que os colegas estão a levantar, que são uma grande preocupação, mas eu acredito em parte que isso deriva por falta dessa interação conjunta. O Mutaça está a dar uma oportunidade de praticamente docentes de várias instituições nacionais e internacionais poderem cruzar e trocarem alguma experiência e algum ponto de vista. Então eu quero acreditar, se o ensino superior, não sei através de quem, procurasse uma forma de trazer essa interação, todos os professores falarem a mesma língua, porque acontece muitas vezes na mesma instituição, estão a dar uma disciplina, vários professores e material totalmente diferente. Um estudante não pode fazer avaliação com outro professor na cabeça, está com ele no mesmo semestre. Às vezes, na mesma faculdade, isso é muito complicado. Então, acho que há a necessidade mesmo de, não sei, um sindicato, uma organização que reúna os professores. Por exemplo, a questão dos planos tardios, grande parte dos professores somos tratados como biscoteiros. Então, dão a turma quando às vezes entendem, quando acha que deve dar. Então, você está neste semestre, não sabe se o próximo semestre vai continuar lá. E de repente estão a ligar, vem dar a cadeira. Então, isso faz com que o processo de planificação das disciplinas e a pesquisa dentro da disciplina enfraquece. Ainda há muita coisa envolvida, mas podemos deixar meu sentimento em relação ao que estão a levantar, que é o mesmo problema de não haver comunicação de professores dentro da faculdade, fora da faculdade, e também a segurança do docente universitário nas faculdades em que leciona, sem ser talvez efetivo da mesma faculdade. Obrigado. Bom e excelente comentário, gostei de ouvir, muito obrigado. Vamos dar a oportunidade a Hermenegilda, por favor. Amarilis, um momento só, a doutora Amarilis. Hermenegilda? Boa noite, doutor. Sou Ermingarda. Ermingarda, meu Deus, está certo. E eu tenho uma dúvida, que nem dúvida, acho que é uma ignorância minha. Cabe a quem fornecer o plano temático ao docente que vai dar a cadeira? Isso porque queria acrescentar o que o doutor Eleutério acabou dizendo. Porque somos docentes da mesma cadeira a dar a mesma matéria, mas com conteúdo talvez às vezes diferente.
Por quê? Porque às vezes a escola não te fornece o plano analítico ou o plano temático e vai tateando, procurando por aí, tentando fazer aquilo que achamos, né, que seria ideal para dar a aula. Eu queria saber, tudo bem, o formador está-nos a ensinar ou a dar a formação de como elaborar um plano temático, mas nesta onda, cabe ao docente ou à escola dar o plano temático? Não sei se consegui expor aquilo que é a minha preocupação. Expôs. Muito obrigado. Muito certo. Vamos para o colega Amarilis. Amarilis Albini. Colega. Professor Bonda, não saltou a mim, não? Dércio? Não, depois de Amarilis é Dércio, porque eu havia saltado. Se eu usar a palavra saltar, havia saltado vocês os dois. Vai me engatar. Eu queria equilibrar a questão de gênero. Tá, e até gostaria também de equilibrar a questão de país. Não sei se já houve uma intervenção aqui de Angola ou de Cabo Verde. Sim, tenha bondade. Alô? Sim, Amarilis. Quer ouvir? Alô? Amarilis? Sim, estamos a ouvir. Sim, boa noite, formador. Primeiro, agradecer a instituição por esta brilhante formação que deixou as nossas mãos a cargo do formador Tomás Ponda. É de salientar que está até então correr com aquilo que são as expectativas e é de louvar. Falar do processo de ensino, falar de procedimentos didáticos é envolver setor, envolver docente, envolver instituição, e que cada um deles tem aquilo que são o alcance dos seus objetivos. E aliados aquilo que é a perspectiva do docente, que tem que responder à instituição, ao mesmo tempo fazer chegar a matéria, a operacionalização daquilo que é o seu plano analítico ao estudante. Existem vários fatores que estão envolvidos, nós como docentes sabemos muito bem, e colocamos por vezes em asta aquilo que é a definição do próprio ensinar. Podemos definir ensinar como ciência ou ensinar como uma arte. É notório quando se entra numa turma, identificamos estudantes com diversas habilidades de poder perceber uma determinada matéria. Aí que entra a arte do docente, de como ministrar, para fazer até que uma certa percentagem de estudantes possa, como está a dizer um dos meus colegas, entender a matéria. Eu elaboro meu plano analítico, mas no fim do módulo eu percebo que não, nem 90% dos meus estudantes conseguiu captar aquilo que é o aprendizado. Então, é de louvar. Os ensinamentos aqui dados pelo formador estão a ser muito didáticos, estão a colocar em causa aquilo que é o nosso processo de formação, aquilo que tem sido justo a nós nos nossos dias nas nossas salas de aula. Não tenho nenhuma questão em relação ao tema de hoje, mas uma preocupação em relação à plataforma. Pude visitar hoje, identifiquei lá o meu grupo, mas percebi que o tema que foi atribuído é diferente, quer dizer, o tema não, a disciplina que foi atribuída é diferente da disciplina escolhida. Então, não sei se poderia, ou qual foi a disciplina que escolheu? Gestão de comércio informal. Comércio informal? Sim. Sim, quem está a falar é? Amarilis. Amarilis? Sim. Acho que escolheu 2 vezes. Escolheu 2 vezes e disciplina diferente. Pode ter acontecido. Está bem, ficou a questão. Tudo bem, e obrigada, formador. Obrigado. Último interveniente, Dércio, e vou pedir para que seja breve. Dércio Abreu, colega Dércio. Deixa-me tratar de Dércio, hein? Por favor. Não tem problema, professora. Professora, reitero a parabenização dos colegas. Eu penso que quando o professor estava a falar sobre os passos para a elaboração do plano analítico, não é? O professor referiu-se da questão da calendarização do calendário por parte do professor. Bem, se formos a ver, praticamente os últimos 4 intervenientes, eles falaram uma nova abordagem que tem a ver com um plano temático.
sou da opinião que, se calhar, o professor pudesse fazer aqui alguma diferenciação entre o plano temático e o plano analítico. Porque, da pouca experiência que tenho no ensino superior, na verdade, o que tem acontecido é que o plano temático é concedido pela instituição. E no momento em que nos é concedido o plano temático, é igualmente concedido o calendário acadêmico. A partir daí, nós elaboramos, como professores, o plano analítico, não é? Então, se calhar, algumas dúvidas que aqui estão aparecendo é pelo fato de nós termos falado diretamente do plano analítico e termos deixado de lado o plano temático. Então, penso que, se calhar, seria importante que abordássemos esta situação. Agora, se me é permitido, gostava também de partilhar algum conhecimento que tenho em relação a algumas questões aqui colocadas por alguns colegas. Perguntava a um colega se o professor pode propor alguns temas no plano analítico. Bom, pelo menos das instituições em que eu passo, as instituições são abertas e até eles pedem a nós professores para atualizarmos aqueles que são os seus planos temáticos, não é? Porque os planos temáticos são sempre elaborados tendo em conta alguma conjuntura, e a conjuntura é aquela que nós sabemos que é momentânea, e à medida em que a sociedade evolui, não é? O professor tem a capacidade, desde que seja informado, de trazer novas abordagens. E muito bem o professor Bonde aqui dizia que os planos são dinâmicos. Então, essa dinamicidade faz com que não haja nenhum problema de inclusão de novos temas nos planos temáticos. Também perguntava a um colega aqui sobre o que é importante, cumprir o plano temático ou fazer com que os estudantes aprendam. Bem, na minha opinião, as duas coisas. Mas eu penso que o mais importante, na verdade, é fazer com que os estudantes aprendam. Não, para mim, pessoalmente, tenho dito isto em vários fóruns, que o importante não é eu cumprir com o plano. Não tem nenhum interesse eu cumprir com o plano, não é? Terminou o semestre, eu terminei o plano, mas os estudantes, afinal de contas, não assimilaram a matéria. Não tem nenhum interesse. Agora, o grande problema também que se tem verificado é que alguns de nós professores, por em vez de cumprirmos com aquela que é a nossa tarefa de professor, exercendo e cumprindo com as obrigações, sobretudo da planificação da aula, muitas das vezes nós vamos dar aulas sem planificar. E chegamos na sala, começamos a contar a nossa vida acadêmica, começamos a contar o que nós compramos em casa, até falamos de futebol, de assuntos que não tem nada a ver com a aula. Por quê? Porque este professor não planificou a sua aula. Automaticamente, chega ao final do semestre, ele não cumpriu com o seu plano, não é? E a última intervenção minha seria em relação a uma colocação aqui colocada sobre o que fazer nas instituições em que no plano analítico ou no plano temático existem matérias que remetem o professor a experiências, por exemplo, usando máquinas. Olha, e enquanto naquela instituição não tem máquinas, o que fazer? Na verdade, o que está a acontecer nos dias de hoje é que as instituições de ensino superior são remetidas à criação de networks institucionais, não é? Eu, como uma instituição, por exemplo, um network com uma outra instituição de ensino superior, não há nenhum problema dos meus estudantes na minha instituição irem usar das máquinas de outras instituições, né? Alguém falava aqui sobre a necessidade do CNAC entrar nisto. O CNAC já entrou nisto, não é? Eu me recordo que em 2016 participei numa reunião do CNAC em que a diretora nacional do CNAC, na altura, ela dizia: o desafio das instituições de ensino superior não deve ser um concurso invejoso, mas tem que ser um concurso ambicional, onde cada instituição de ensino superior sente-se próxima a outra instituição. Não pode haver problema de instituição memorandos no sentido de poder explorar aquilo que ele tem. E, por exemplo, eu estou a falar para de Nampula e nós verificamos isso aqui. Há instituições que não têm piscinas, mas há outras instituições que têm cursos que requerem piscinas. Há memorandos que permitem que essas instituições usem aqueles lugares.
E para terminar mesmo, professor Bonde, eu acho que já estou a levar tempo demais, mas vou terminar mesmo encorajando os colegas a dizer que, olha, colegas, a questão da plataforma é preciso que a gente seja curiosos. Muita coisa e tudo está lá. As tecnologias hoje vieram para despertar-nos a capacidade da curiosidade, não é? Esta questão de grupos, esta questão de temas, etc., está tudo lá. Basta pura e simplesmente a gente ir para lá e pesquisar, não é? E vamos ser mais procuradores daquilo que está na plataforma e veremos que facilmente nós podemos ter o domínio desta plataforma. Basta dedicarmos um tempo de 30 minutos a abrir o que está ali, nós vamos ter o conhecimento de tudo. Acredito que o professor Bonde, os técnicos, não vão conseguir explicar-nos tudo que está na plataforma, mas vamos ser curiosos, colegas, queria encorajar isso. Muito obrigado, professor Bonda, e estamos juntos. Obrigado. Dr. Zikai tem apenas 8 minutos, ou menos que isso aqui. 8 minutos. O colega respondeu algumas questões. Eu poderia responder outras, mas aqui, por causa do tempo mesmo, eu vou passar ao Dr. Zikai a palavra. Talvez, antes mesmo de passar, um dos problemas maiores dos docentes peço silenciar, colega Argentina, peço silenciar seu microfone. Argentina Simão. Argentina Simão. Argentina Simão. Sim, é assim. Sobretudo sobre a alteração de plano de conteúdos. Os conteúdos podem sim ser alterados, mas não a 100%, não a 80%, não a 90%, não a 70%, nem a 50%. Isso cabe ao conselho científico da instituição. Cada instituição tem um conselho científico, então cabe a nós, ao querer alterar em grande medida os conteúdos, escrever e propor. Porque se nós alteramos, estamos por completo, estamos a dizer o quê? Que aquela instituição não elaborou, não trabalhou, o Conselho Científico não trabalhou, e não é verdade. O que tem acontecido é comparar a introdução à gestão que eu encontrei como plano com a introdução à gestão que tive durante a formação. E eu dizer que essa introdução à gestão toda está errada. O que serve é plano da minha formação. Na verdade, isso sem prestar atenção, sem questionar, sem ler o currículo da instituição. Então, se for alterar, talvez 5%. É como eu estava a falar sobre, alguém perguntou se pode estar adiantado em relação ao plano ou estar atrasado. A resposta é mesmo. Nós podemos não estar efetivamente alinhados com o plano, assim, mas é admissível que esteja ou adiantado em 5% ou atrasado em 5%. Não pode estar atrasado em 50%. Alguma coisa está errada. Não pode estar adiantado em 80%. Alguma coisa está errada. E há um colega que não me percebeu bem quando eu disse no ponto 3, não menos importante. Não menos importante porque é importante. Porque é muito importante igual a outros conteúdos que eu estava a trazer. Mas eu pedi o colega Rezende para passar as vossas questões. Eu também as passei aqui. Depois eu faço isso em Word, respondo, coloco no fórum. Quem quiser acrescentar, diminuir, concordar ou não, nós depois já vemos de ver. E, dito isso, muito obrigado. E muito obrigado aos que ajudaram a responder as questões. Passo a palavra para o professor Zikai. Muito obrigado, doutor Bonda. As questões foram muito interessantes. Simplesmente ajudar um pouco aos colegas no seguinte: quando nós queremos abrir uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento, apresentamos um currículo. O currículo, de princípio, de forma mais resumida, é uma lista de disciplinas a serem lecionadas. E essas disciplinas são baseadas no objetivo e do que nós queremos lecionar, que provém daquilo que é a missão do curso, que é o que o curso vai fazer, o que pretende realizar.
E depois, aquilo que é a visão do curso, o que pensamos do curso a longo prazo. Então, é elaborada uma lista de disciplinas, e essas disciplinas respondem a formar aquela pessoa que nós queremos. Se nós dissemos que a nossa missão é formar um economista com estas e aquelas habilidades, então, a lista das disciplinas do currículo tem de levar para que se alcance este tipo de economista que nós pretendemos. A seguir a isto, quando nós vamos entregar, para o nosso caso de Moçambique, esse currículo, antes do curso começar a funcionar, tem que ser remetido ao Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, para que o curso seja aceito. E, ao enviar este currículo, tem que ter os planos temáticos de cada disciplina. Significa o conjunto de temas que levam a que nós formemos o economista que nós estamos a propor. Isto significa que este plano temático já existe. O que quer dizer, quando se autoriza para que o curso entre em funcionamento, já se assume que há planos temáticos. O que quer dizer que cada colega, quando vai começar as aulas, está para começar as aulas, foi atribuído à cadeira, tem que pedir esse plano temático. Pegando o plano temático, juntamente com os colegas que vão lecionar a mesma cadeira, mas que estão noutros turnos, ou noutros edifícios, ou até noutras províncias, podemos sentar para elaborar um plano analítico. O plano analítico, neste preciso momento, assumimos que a lei do ensino superior diz que as aulas são de 16 semanas. Então, nós vamos elaborar este plano analítico, que vai compor as 16 semanas, o que nós vamos ter que lecionar naquelas 16 semanas daqueles temas. Vamos desdobrar aqueles temas, lançando qual é o conteúdo por cada aula que será lecionado durante as 16 semanas, que compõem um semestre. Aí nós temos o nosso plano analítico. Quais são outros constrangimentos que podem vir daí? É que, ao elaborarmos este plano analítico, temos que ter em conta que vai haver o feriado. Temos que ter em conta que vai haver uma semana de jornadas científicas e que não haverá aulas na sala de aulas. Então, é preciso ter em conta tudo isso para permitir que naquela semana que há jornadas científicas, vocês também assumam que, em vez agora de 16 semanas, são 15 semanas. Em vez, naquele dia feriado, vai comer uma das vossas aulas. Provavelmente há 2 feriados naquele semestre que caia para o dia que vocês têm aulas. Então, tem praticamente 2 semanas perdidas. Então, o vosso plano tem que ser cumprido em 14 semanas. E, daí em diante, há outra questão que era esse currículo que foi elaborado, ele depois há um conjunto de equipamentos que nós temos, mas fizeram um currículo tal. Uma das coisas é que aqueles que vão elaborar o currículo têm de ter em conta o contexto. Eu, ao elaborar o currículo do ponto de vista de Moçambique, não faço exatamente a mesma maneira do ponto de vista estando num país como a Inglaterra. Então, eu tenho que reparar no contexto, o contexto da escola, o contexto da nossa instituição, do nosso país. Mas se for a reparar, por exemplo, se estivermos até a falar, por exemplo, se for a reparar o currículo do ensino básico, tem muito a ver com aquilo que é chamado currículo local, porque tem a ver com o contexto local. As tradições, a cultura, como influencia no currículo. Mas como não é isso que vai ser tratado neste módulo, provavelmente remeto a colegas lerem, nem, por exemplo, aí procurar no Google e lerem como é que a cultura, como é que o contexto influencia na elaboração do currículo e o que pretende se atingir com isto. E há questões que eram ditas, por exemplo, se nós elaboramos o plano analítico para cumprir naquele semestre, nós temos que o cumprir. Agora, se depois o tempo não chega, a pergunta que se coloca é por que o tempo não chega se vocês tomaram em conta o feriado, tomaram em conta a semana científica e elaboraram no vosso grupo que aquela matéria iriam cumprir naquelas semanas. O que aconteceu depois? Também há, claro, o problema do contexto da sala de aula. Eu já vi várias vezes as pessoas já questionarem uma pauta que viram na internet, porque aparece todo mundo excluído.
E depois dizem, esse professor é mau, mas há um problema, ainda não percebemos qual foi o contexto das aulas, que é uma das coisas que nós temos que perceber e mergulhar a fundo para poder saber antes de acontecer essa crítica, apesar de se dizer que isto, de princípio, devíamos tratar do que aconteceu durante o período da aprendizagem. Agora, houve uma questão, como é que eu vou saber que houve ou não a aprendizagem? Isto é uma questão que o professor Bonda vai abordar numa aula futura. Primeiro tem a ver com a taxonomia de Bloom e depois a maneira, quais são os objetivos. Por exemplo, se eu digo assim, no fim da aula, o estudante tem que saber definir. Esse é o objetivo da aula. No fim da aula, o estudante tem que saber definir, o estudante tem que saber calcular. É o que eu estou a dizer para o fim da aula. Então, a ficha de exercícios que eu vou dar está lá, claro. Calcule ou tem lá uma lista das seguintes afirmações, qual é que acha que é a definição para o conceito X. Ou não, também posso colocar como exercício TPC. Defina, porque esse era o objetivo que devia ser alcançado. Então, vão aprender que há verbos que levam a que nós alcancemos, vejamos se o objetivo da aula está a ser alcançado ou não. Por exemplo, se eu disser, no fim da aula o estudante tem que compreender, a pergunta é, e eu poderei ver compreensão? Não. Logo é um verbo para o objetivo geral, que vai precisar ser desdobrado em específico. Por exemplo, um estudante que compreendeu tem que saber descrever. Um estudante que compreendeu tem que saber repetir. Então, eu, ao dar o meu TPC, porque já coloquei que esses são objetivos específicos daquele compreender, que é repetir e descrever, eu vou dar o meu TPC. Descreva isto. E eu tenho a hipótese de verificar. Se o aluno fizer o TPC, e eu irei reparar no caderno dele se ele descreveu. Ligou o microfone. Então, eu poderei ver se no fim da aula o estudante soube descrever. Se era preciso repetir, se o estudante conseguiu repetir aquela atividade que eu lhe pedi. Então, isto aí são coisas que ainda o professor Bonda irá depois clarificar como é que os verbos funcionam para nós podermos verificar o resultado da aprendizagem. Então, é um lado onde eu não vou aprofundar muito. Agora, relativamente ao cumprimento, se nós temos que cumprir a matéria e cumprir ou os alunos perceberem, e eu, por exemplo, digo, um professor que lecione estatística 1, sabe que o professor que vai lecionar estatística 2 quer que alguma matéria tenha sido dada a estatística 1. Um professor que leciona análise matemática, ele devia, provavelmente, tem que acabar a matéria dele, porque se é análise matemática 1, porque o professor de estatística vai precisar um integral indefinido dado pelo professor de análise matemática 1. Um professor que ensina econometria vai precisar de teste de hipóteses que deviam ter sido dados à estatística 2. Então, se eu não acabo a minha matéria, eu tenho que procurar perceber o currículo em que a minha matéria influencia nas disciplinas subsequentes. E é daí que se diz que aquela planificação, quando nós vamos fazer um plano analítico que temos distante 16 semanas, e eu pego o plano analítico, desdobro aquela matéria para caber em 16 semanas, é no intuito de que eu tenho que acabar aquela matéria em 16 semanas, usando todas as formas possíveis para garantir que há aprendizagem e que os objetivos estão a ser atingidos. Mas, caros colegas, eu queria de forma muito rápida aqui ajudar a dizer o seguinte. Eu proponho, porque eu tinha pedido para os colegas darem ali propostas, mas não houve, eu proponho que amanhã, sexta-feira, às 21 horas, por um período de 1 hora, vamos usar sempre o mesmo link, este link que usaram para poder entrar. Vamos estar disponíveis para dar para responder todas as dúvidas relativamente à plataforma. Digo isso, amanhã, quando forem 21 horas, para aqueles que tiverem, podem entrar por este link, porque vamos responder algumas perguntas sobre o uso da plataforma, para quem tenha dúvida. Por outro lado, eu já adianto dizer, podemos marcar
para sábado, às 11 horas, durante 1 hora, para responder questões daqueles que têm problema de plataforma. Significa, quem não tiver tempo amanhã, sexta-feira, às 21, pode entrar no sábado, às 11 horas. É uma questão de escolha. Ou escolha 21 de amanhã, sexta, ou então sábado, 11 horas. Então, venha, entre num dos dias para colocar a sua questão sobre a plataforma para podermos responder. E, por fim, de forma muito rápida, e eu termino indicando, de forma muito rápida, eu termino indicando com aqui, o pedido meu é não roubarmos mais tempo em dizermos concordo com sábado, concordo com sexta, não. Eu estou a dar duas hipóteses. Ou sexta amanhã às 21, para aquele que tem tempo para as 21. Aquele que não tem tempo para amanhã, sexta-feira, é sábado às 11. Então tem um desses 2 dias. A escolha é individual. Não estou a dizer que é sexta e sábado, não. É só sexta para aquele que quiser entrar sexta. É só sábado para aquele que quiser entrar sábado. Assunto abordar exatamente o mesmo assunto, só para responder às questões da plataforma. Mas de forma rápida eu vou dizer, depois de entrar no módulo didática, eu vou partilhar de forma rápida aqui a tela para permitir que possamos estar a ver as mesmas coisas. Depois de entrar aqui para a disciplina que é didática, então, você chegou nesta parte que é trabalho da minha Universidade Africana do Futuro. Repare, eu vou voltando cá para o início, você entra, tem diálogo com o professor, é aqui onde tem que enviar mensagens para o professor se tiver alguma dúvida em particular. Tem aqui o inquérito, que aquele que ainda não preencheu tem que entrar e preencher este inquérito. Tem a sessão de apresentação de grupos, como foi indicado na sessão passada, onde a pessoa tinha que ver e clicar neste link aqui, que era para poder escolher e indicar qual é o tema que quer desses temas que aparecem aqui, dos 44 temas. E depois houve a sessão passada de forma resumida, e depois vem essa parte. Caros colegas, o local a seguir é onde cada um vai encontrar o seu grupo e vai interagir com os colegas do grupo para a realização das atividades. Quanto maior for a sua participação, maior será a sua nota de aprovação. Então, o trabalho vai ser feito aonde? Aqui, no trabalho da minha Universidade Africana do Futuro como professor. É aqui. Chegando aqui, tem este link, local de discussão da minha disciplina. Clica neste link. Depois de clicar neste link, vai te aparecer esta janela. E esta janela, supondo que já tenha entrado algum colega do seu grupo para clicar aqui em criar tópico, porque ao entrar vai aparecer logo aqui o seu grupo. Por que não está a aparecer aqui? Eu entrei como administrador, por isso que está a aparecer aqui todos, mas os grupos estão ali. Para se entrar, por exemplo, quem está no grupo feitiçaria, clicando aqui neste link, irá aparecer o respectivo grupo aqui feitiçaria. E como vê o feitiçaria, ainda não tem nenhuma matéria. Então, significa que você é o primeiro do grupo. Vai clicar aqui no criar um novo tópico, que é para criar o tópico, criar o tópico da vossa aula que vão discutir. Mas se o grupo, por exemplo, já tiver lá entrado um colega que criou o tópico, e eu já vou mostrar aqui, por exemplo, para vários grupos, estão aqui os tópicos de vários grupos. Tem aqui, por exemplo, casamento prematuro, é grupo 2, conceito de poligamia, tem o grupo poligamia, grupo 3, liderança profissional, está aí. Então, se aparece aqui à frente esta coluna do seu grupo, aparecendo aqui a coluna do seu grupo, se você clicar aqui onde está escrito grupo, essa segunda coluna, repare, aqui está o vosso tema, aqui na segunda aparece lá o grupo. Se clicar no nome do seu grupo, aqui clicou no nome do grupo, aqui está grupo 2 casamento, olha quem são as pessoas que estão lá no grupo. Está vendo os seus colegas? Bastou clicar aqui para os colegas, que esse grupo tem lá o Nelson Eduardo, Luciana Belmira, Ruth Luiz, Vaz Suzinho, Salomão Joãozinho, Sandra Luiza.
Por exemplo, vamos supor que é do grupo liderança profissional. Se clicar aqui, para falar desta coluna, se clicar aqui na liderança profissional, clica ali na liderança profissional, vai ver quem são os seus colegas do grupo. Está lá Dércio dos Santos, Mário João, Maria Rosa, Pedro Vicente, Eleutério Damasciano. Então estão lá os seus grupos. Facilmente vai ver quem são os seus colegas do grupo. Eles aparecem lá ao clicar no sítio onde está lá o nome do grupo naquela segunda coluna. Então aparecem os colegas todos. Aparecendo os colegas todos, a outra pergunta que você coloca é como é que apareceram meus colegas? Como é que eu vou apanhar contato do meu colega? Está a ver o nome aqui, por exemplo, está Dércio dos Santos. Clica por cima do nome dele, Dércio dos Santos. Vai aparecer ali o número dele de céu. Você pode agora ligar para o Dércio e falar com o Dércio. O outro colega do grupo, por exemplo, quer apanhar Pedro Vicente, é só clicar por cima do nome Pedro Vicente. Está aí os números de telefone do Pedro Vicente, 84 71 48 869, o outro é 82 75 34 420. Então, estão aí, os passos são: chegou na disciplina, desce até aqui onde vem, chegou num curso didático, né? Vai até onde vem, trabalho da minha Universidade Africana do Futuro. Tem aqui o link, local de discussão da minha disciplina. Clique aí e entre. Então você clica para entrar. Ao clicar para entrar, vai aparecer o seu grupo. Vamos supor que o seu grupo, como eu dizia, o seu grupo fosse a prevenção do divórcio. Então vai aparecer aqui numa janelinha aqui, escrito o nome do seu grupo. E tem aqui este botão criar um novo tópico. Significa que você já estará a criar tópico. A aula, o tópico é, neste caso, a aula do seu grupo, que é da vossa disciplina, que estão para lecionar. Clica e você dá o título a esse tópico, começa a meter a matéria daquela aula para permitir a vossa discussão. Se a seguir, por exemplo, como eu dizia, vamos tomar um grupo que já tinha criado o respectivo tópico, que é este grupo 3, deixa eu procurar simplesmente onde vem aí o grupo 3, que fala de casamento, grupo 3, sim, casamento prematuro. Imagine, por exemplo, do grupo 3 que entrou, ele vai apanhar aqui, grupo 2 ali, grupo 2, casamento prematuro, o que está aparecendo está retângulo. O primeiro que entrou, que é Luciana Belmira, clicou no criar um novo tópico e criou aqui um tópico chamado casamento prematuro. Quer ver quem são os seus colegas do grupo? Vai aqui onde está escrito grupo 2, clica de apanhar aquela lista dos seus colegas. Então, por cima do nome do seu colega, caso clique, vai apanhar o contato dele. Aqui ela já abriu o tópico casamento prematuro. Você pode clicar no tópico que é para poder ver que aula ela está dando. A vossa colega já colocou aqui uma aula. Ela colocou lá, atualmente é comum na sociedade atual abordar questões relacionadas a casamento prematuro. Escreveu uma série de coisas. E ela termina com uma pergunta para ver debate lá no grupo, né? Como ultrapassar esse dilema social, de modo que não haja reincidência, atendendo e considerando que a maior parte das raparigas são submetidas ao casamento prematuro por razões diversas, dentre as quais a cultura e a pobreza. Então está aí feita a pergunta. Ela quer que agora comece o debate, é só clicar no botão responder e dar a sua resposta. E repare que o professor depois tem um sítio escrito nota máxima para avaliar, que é para andar a dar nota a quem está participando. O professor vai entrar só para ler o que foi escrito e atribuir a nota. Então, caros colegas, de forma resumida, era isso que eu queria dizer para indicar. Vai à disciplina, deixa ter trabalho da minha Universidade Africana do Futuro, clica no link local da discussão da minha disciplina, clica e entre, clica ali, depois vai aparecer ali um retângulo que tem o nome do seu grupo. Se o seu grupo não tinha nenhum tópico, clica em criar um novo tópico, significa que você é o primeiro do grupo que acabou de entrar lá, então entra, vai logo colocar a vossa primeira aula, relativamente ao vosso tópico. Por exemplo, eu mostrei que este grupo 2, casamento prematuro, criou já um tópico aqui chamado casamento prematuro, clicou em criar novo tópico e criou.
e foi criado pela Luciana Belmira, que é membro do grupo. E ela meteu logo a primeira matéria. Então, se ela já, a partir da altura que, por exemplo, não tem tópico, então não sabe quem são os colegas do grupo, mas se você criar o tópico e dar a sua primeira aula, depois ele vai mostrar isto, esta coluna aqui que tem o nome do grupo, em que clicando vai apanhar a lista de todos os colegas do grupo. E aí você pode clicar em cima do nome de cada colega e apanhar o seu contato e começar a falar. Não sei se era só isso e muito obrigado. Não sei se houver alguma pergunta, isso vamos repetir amanhã, sexta, vamos repetir no sábado, amanhã às 21h, no sábado às 11 horas de Moçambique, 21 horas de Moçambique amanhã, que são 20 horas de Angola, 11 horas do sábado, que são 10 horas de Angola. Vamos repetir e estaremos disponíveis a responder mais perguntas que queiram fazer sobre a plataforma. E muito obrigado. Colega, não sei se alguém tem alguma pergunta rápida para fazer. Estou aqui para poder responder. Não havendo, dou a palavra ao professor Bonda para dizer alguma coisa. As tantas querem encerrar e se houver mais colegas que queiram ainda colocar outras questões sobre isso que eu estava aí rapidamente a indicar, poderemos dar mais 10 minutos, né? Depois do professor Bonda despedir aqueles que querem ir para o descanso. Bom, muito obrigado, professor Zicai. A partir da reação das mensagens aqui, fica claro que a explicação foi clara, objetiva e concisa. Ficaram claros a respeito da dúvida que pairava em muitos de nós. Então, eu agradeço bastante por essa explicação e temos esses 2 dias para esclarecer quaisquer questões que nós vamos precisar apresentar. Neste momento, quero deixar aqui a seguinte informação. Temos 2 atividades a realizar. A primeira atividade é com relação ao plano analítico. O plano analítico de todos os grupos deve entrar até 12, até data 12, aliás, até data 20. É isso mesmo. 20 não, 19, até a próxima quinta-feira, 19. Os planos analíticos de todas as disciplinas devem entrar. E o espaço estará aberto para submeter os planos analíticos até data 19, que é quinta-feira. E, em função disso, vai se abrir um outro tópico onde vamos precisar chuva de ideias. Ali, o colega só entra e descreve e apresenta 3 métodos. E descreve como é que funciona cada método de ensino. Significa método expositivo. Explicar como é que funciona método expositivo. Só que por eu ter falado de método expositivo, é o único que não vamos precisar lá. O resto dos métodos vamos precisar. Então, por que estou dando essa atividade? Porque a próxima sessão estaremos a falar sobre a aula. Então, temos que chegar na aula com alguma informação sobre métodos de ensino. Então, são 2 atividades. Primeira atividade, plano analítico, que deve entrar até data 19. E esse plano analítico é da disciplina que escolheu, né, e do grupo onde está. Devem programar, pegar os contatos, entrarem no WhatsApp, conversarem ou fazerem um Google Meet, entrarem nos e-mails, abrir um meeting e programarem como elaborar o vosso plano analítico, para depois submeter até 19. E a outra atividade é encontrar 3 métodos de ensino e apresentar na plataforma com o devido esclarecimento. Vou precisar de 2 voluntários, uma mulher e um homem, para o resumo desta sessão na próxima sessão da segunda-feira. Voluntários, por favor.
Voluntários? Levantem mão, colegas. Voluntários? Queremos sair. Alô? Sim. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sermão Primo. É voluntário? Exato. Muito obrigado. É voluntário para o resumo da próxima aula. Falta uma mulher, por favor. Temos Salomão Xerinda. Uma mulher, por favor, rapidamente para sairmos. Professor, parece que a Laura levantou a mão. Laura, não conseguiu observar. Tá certo. Então fica... Professor,